Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento econômico, né, e os indicadores sociais que são utilizados para avaliar o desenvolvimento econômico. Bom, primeira coisa que eu vou fazer aqui é diferenciar desenvolvimento econômico de crescimento econômico. Então, na aula passada nós falamos um pouquinho sobre PIB, que é o Produto Interno Bruto, e ele é utilizado para medir o crescimento econômico. O crescimento econômico é uma medida mais quantitativa, nós conseguimos medir a partir do momento em que eu percebo que há uma melhora do dinheiro circulante no país, em que há uma melhora da renda da população, né? Então, é isso que eu mensuro o crescimento econômico. Então, a gente está falando do aspecto mais quantitativo. Quando se fala em desenvolvimento econômico, nós estamos falando de uma variável, de uma medida, digamos assim, né, mais qualitativa. Então, vamos passar aí a aula para a gente poder entender mais um pouquinho, tá? Bom, então, como eu havia dito, né, o desenvolvimento econômico é um conceito mais qualitativo, por quê? Porque nós estamos usando indicadores que mensuram o bem-estar da população, né, no que diz respeito à questão econômica e o que diz respeito à questão social. Então, os indicadores que eu vou utilizar são indicadores que vão medir como é que está a saúde, como é que está o emprego, como é que está a moradia. É isso que eu mensuro quando eu vou avaliar o desenvolvimento econômico. Então, eu estou falando de características importantes que vão me dar uma ideia de bem-estar, de qualidade de vida. É a partir daí que eu utilizo os indicadores econômicos. Bom, dentre os indicadores, então, dentre os indicadores, nós temos vários indicadores socioeconômicos, como vocês estão vendo aqui. A gente tem vários indicadores, né? E aí, para interpretar aí determinadas áreas da economia, nós temos, por exemplo, os indicadores que mensuram simplesmente saúde, né? Aí desses indicadores a gente tem lá esperança de vida ao nascer, mortalidade infantil até 1 ano de idade, mortalidade infantil até 5 anos de idade, taxa de fecundidade, número de médicos residentes por 1.000 habitantes, ou seja, nós temos vários indicadores aí que medem a questão da saúde, mas que vão nos dar uma ideia do bem-estar econômico e social dessa população. Então, vejam, por exemplo, né? Então, se eu pego aqui, esperança de vida ao nascer, tá? O que está querendo dizer? Né? O que eu espero obter de países que sejam desenvolvidos? Eu espero que os países desenvolvidos tenham uma longa expectativa de vida, né? Que tenham uma alta esperança de vida ao nascer. Então, a partir do momento em que a criança nasce, a esperança de vida, lá seus 80 anos, 90 anos, significa que ela vai viver bastante. E por que ela vai viver bastante? O que isso significa? Então, para a gente pegar como indicador, né, esses dados e interpretar dentro do desenvolvimento econômico, então significa que é uma população, né, que tem acesso à saúde, ela tem renda, né, possível para pagar um bom tratamento, se houver necessidade, ela tem discernimento, tem escolaridade para saber da importância de se fazer exames de diagnóstico, né, de fazer exames contínuos, rotineiros, e isso previne aí o desenvolvimento de doenças mais sérias, né? Ou então, quando se descobre uma doença, evita, né, que ela esteja em condições inapropriadas. Então, por exemplo, né, por que eu estou falando isso? É muito comum pessoas de mais baixa renda, de mais baixa escolaridade, descobrir que é diabético quando já está com o pé quase necrosando, né? Então, vai para o hospital, percebe que o pé está muito inflamado, muito infeccionado, e aí descobre que é diabético. Então, ele não fez exames rotineiros para detectar previamente, não tomou medicamento, então deixou levar e ocasionou isso, tá? Então,
a gente fala em esperança de vida ao nascer, significa que a pessoa, né, que a população, ela está tendo acesso à saúde, que ela tem uma boa qualidade da saúde disponível para ela, né? Então, não só que ela tem essa disponibilidade, mas ela também tem acesso. Então, é isso, né, que o indicador socioeconômico ele vai me dar. Então, significa que do ponto de vista saúde, se eu tenho uma alta esperança de vida, significa que é positivo, tá? Agora, por exemplo, mortalidade até 1 ano de idade. O que isso vai significar? Significa que eu quero ter baixos índices de mortalidade infantil até 1 ano de idade. Se eu tenho altos índices, né, significa que aquela população, então a mãe, né, ficou grávida, aí ela não teve nenhum acesso à saúde, ela não foi se cuidar, ela não fez exames, ela não fez pré-natal, aí a criança nasce sem nenhum cuidado, aí ela nasceu, a criança, a mãe não tem acesso ou informação suficiente para saber, por exemplo, que o leite materno é importante para a criança, aí ela dá um outro tipo de alimento, que mais? Dá leite, dilui o leite de casa ou aquele leite em pó, que mais? Utiliza, quando é em pó ainda, utiliza uma água que não seja potável, imagina só, né? Em determinadas regiões do país a gente não tem água potável. Então, imagina só quando se faz a diluição em água que não é potável para uma criança. Né? Então, aí apresenta diarreia e aí ela desidrata e morre. Né? Então, aí é o problema da mortalidade infantil até 1 ano de idade. E aí, o que mais que a gente pode destacar? É uma mãe que não tem acesso a vacinas, ela não sabe da informação que precisa tomar vacinas. Então, isso são problemas. É isso que a gente está mensurando quando se fala em desenvolvimento econômico. E aí, né, gente, tem vários outros indicadores, eu selecionei aqui alguns deles. O que vocês vão precisar saber é o que cada variável, né, o que cada indicador quer dizer, né? Então, mortalidade infantil até os 5 anos de idade. Aí é diferente da mortalidade infantil até 1 ano de idade. 5 anos de idade está atrelado também à questão do acesso à saúde, a vacinas, a alimentação, né? A qualidade da alimentação que é dada para essa criança. Então, ela tem outros objetivos. Então, é para isso, assim, eu só coloquei alguns, mas é isso que vocês vão precisar aí entender, tá bom? Quando se fala em indicadores, então a gente tem aqueles específicos para a saúde. Ainda dentro dos indicadores, então, dando continuidade, nós temos os indicadores que avaliam, por exemplo, como é que está a qualidade da educação. Então, aqui eu coloquei alguns indicadores. Então, por exemplo, o percentual de crianças entre 4 e 5 anos na escola, percentual de crianças de 7 a 14 anos na escola, percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas, percentual de adolescentes de 15 a 17 anos na escola, percentual de adolescentes de 15 a 17 anos analfabetos, percentual de pessoas de 18 a 24 anos com mais de 11 anos de estudo, taxa de alfabetização. Então, são indicadores que retratam como é que está o perfil da educação naquele país ou naquela região. Então, por exemplo, se eu pegar percentual de crianças de 4 a 5 anos na escola, é o que eu espero, né? Que essas crianças já estejam na escola ou em vias de ir para a escola. Então, eu vejo o percentual, significa as crianças estão começando mais cedo. Agora, por exemplo, o percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas. Então, esse percentual, eu espero que seja pequeno em países desenvolvidos. Por quê? Porque é uma criança de 10, né, um adolescente de 14 anos, a gente espera que eles já sejam escolarizados, né, que eles já estejam frequentando a escola já há um bom tempo. E aí elas são analfabetas, então significa que elas não tiveram acesso à educação, elas não foram para a escola, não foram escolarizadas,
E isso vai retratar um ponto negativo para a própria economia do país. Então, se eu tenho crianças de 14 anos que são analfabetas, que tipo de emprego ela vai conseguir adquirir? Hoje, se ela tem 14 anos e é analfabeta, significa que ela não foi para a escola, que ela ficou trabalhando, trabalho informal, para ajudar em casa, né? Não teve tempo para estudar, então significa que é isso. Né? Então, ela não vai ter boas perspectivas no futuro, tá bom? Agora, por exemplo, o percentual de pessoas de 18 a 24 anos com mais de 11 anos de estudo. Então, 11 anos a gente espera que seja até o ensino médio. Então, significa, poxa, é bom que tenham, né, pessoas de 18 a 24 anos que tenham atingido até o ensino médio, ou seja, a gente espera que esteja até mais do que 11 anos de estudo, né? Mas essa é uma forma da gente poder interpretar aí a questão no que diz respeito à educação. Aí tem outros indicadores. Então, nós temos os indicadores para a população. Então, por exemplo, densidade demográfica, né? População total, então entre população rural e urbana, população com mais de 65 anos de idade, então isso é positivo, justamente porque eu espero que as pessoas estejam envelhecendo, então isso significa que ela tem acesso à saúde, que ela tem acesso à informação, a importância de fazer exames de diagnóstico, então tem essa interpretação. E quando eu tenho um percentual de população, né, dessa população de 18 a 22 anos, significa que é uma população mais jovem. Então, não é uma população. Eu espero que eu tenha, para identificar uma boa qualidade de vida, significa que eu tenho que ter aí uma grande projeção de pessoas com 65 anos ou mais. E essa população de 18 a 22, que é uma população mais jovem, tem que ter, mas não uma quantidade, né, não num percentual tão alto. Né? Tem que ter um percentual comparado às outras faixas etárias, tem que ser um percentual um pouquinho menor em relação aos outros, né? E aí entende-se também a taxa de fecundidade. Então, significa que se eu tenho uma menor população de 18 a 22 anos, significa que a taxa de fecundidade também caiu, então significa que as pessoas estão prevenindo, né, a gravidez, elas têm acesso à informação, elas querem, né, fazer um planejamento familiar, justamente porque isso vai ser importante para uma boa qualidade de vida, para uma boa o bem-estar, né, socioeconômico, tá bom? Bom, ainda dentro de outros indicadores, ainda dentro dos indicadores, nós temos aqueles que avaliam moradia. Então, por exemplo, pessoas que vivem em domicílios com água encanada, por exemplo, né? Então, é importante para a gente avaliar a condição de vida. Então, lembra que eu comentei das mães que tiveram crianças, né? Os seus bebês, aí elas vão fazer diluição da mamadeira e utilizam uma água que não é potável, que não é encanada, né? Então, aí gera doença, né, acaba levando, né, essas crianças à diarreia e, consequentemente, até à morte, tá? Então, é um exemplo aí de indicadores de desenvolvimento econômico. E aí, por fim, nós temos, quer dizer, a gente tem vários indicadores, mas até então eu mostrei alguns que representam aspectos importantes aí da economia, né? Então, saúde, população, educação e assim por diante. E aí nós temos aqueles que falam sobre a renda, né? Então, por exemplo, nós falamos um pouquinho na semana passada sobre PIB per capita, nós podemos também falar sobre a renda per capita. Então, como é que a renda é dividida, né, pela população? E nós temos aqui, ó, por exemplo, o percentual de renda de 10 a 30% dos mais ricos. Então, qual que é o percentual da população que está nessa faixa dos 10 a 30% mais ricos? Então, se o percentual for grande, significa que é interessante, né? Significa que a gente tem uma boa parte da população entre as mais ricas, né? E aí a gente também consegue medir, né, a questão de renda a partir do índice de Gini. O índice de Gini, gente, é um índice importante que avalia a desigualdade social. Então, vamos ver no próximo slide. Então, o índice de Gini, ele mede a desigualdade existente na distribuição
de indivíduos segundo renda domiciliar per capita. Ele é um valor que varia, né, de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 0, aí menor é a desigualdade, então não há desigualdade nenhuma, né? E quanto mais próximo de 1, maior é a desigualdade. Aí, a partir do índice de Gini, se calcula, né? Se faz um cálculo e aí você tem a curva de Lorenz, né? E essa curva, ela representa exatamente a desigualdade. Então, quanto mais próxima essa curva for da reta, melhor vai ser, né? Melhor é a distribuição de renda da população. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre o índice de Gini no Brasil. Então, aqui é só para falar que eu peguei uma reportagem, né, da PNAD contínua, que é uma pesquisa que é feita para a gente ter uma ideia baseada aí, né, no IBGE, né, para a gente ter uma ideia sobre as questões econômicas do país. Então, o nosso índice de Gini foi estimado em 2018 de 0,545. Então, se a gente estiver pensando na escala de 0 a 1, significa que está intermediário, um pouquinho acima, ainda próximo, um pouquinho acima, mais próximo aí da desigualdade, mais desigualdade do que igualdade, né? Bom, aqui é para mostrar o gráfico, né, a evolução desse índice de Gini com o passar do tempo, né? E aí tem a diferença entre os trimestres. Então, a gente tem, por exemplo, do ano de 2019, né, representando uma maior desigualdade no país, justamente por quê? Porque a gente tem maiores números aí de índice de Gini, tá? Então, aí está representando um pouquinho mais dessa desigualdade. Mas olha, percebam, gente, da evolução, não passou aí, ó, sempre 0,600 alguma coisa, então é sempre um pouquinho a mais do que a metade, mostrando aí um pouquinho mais de desigualdade do que a igualdade. Diferenciando aí por região, que eu acho que é importante, é legal, então região norte, região nordeste, região sudeste, o sul e o centro-oeste, né? Então, aí diferenciando a renda da população ao longo aí dos anos, né? Então, de 2012 até 2018, percebe-se, então, se a gente pegar o dado aqui de 2018, 0,517, 0,520, 0,500, então, sempre um pouquinho acima, exceto para a região sul e região centro-oeste, sempre um pouquinho acima aí, né? Esse aqui já está um pouquinho mais para baixo, mostrando que tem um pouquinho mais de igualdade entre a distribuição de renda. Notem que o Nordeste foi o único, né, de 2017, 2016, dos outros anos para 2018, que teve uma queda aí dessa desigualdade social, né? Em compensação, todos os outros houve aumento. 0,500, Centro-Oeste também, né? Se a gente pegar aqui o Centro-Oeste, dá para perceber que houve também uma pequena aí redução importante, né? Uma pequena redução aí que é importante aí para melhorar, para mostrar aí um pouquinho mais da igualdade entre as regiões, né, do país, certo? Aí aqui é só para mostrar um pouquinho sobre os rendimentos. Então, rendimento na região sudeste, então do ano de 2016 e 2017, houve a queda. Aí no nordeste que houve aí a melhora, né, dos rendimentos médios, então por isso que houve aí uma melhora do índice de Gini. Na região norte teve um aumento, centro-oeste também, né, região sul um pouquinho mais e no Brasil como um todo, média, né? Então houve aí uma redução do rendimento médio comparado entre 2016 e 2017. Então tudo isso faz com que gere aí essa desigualdade aí da distribuição de renda. E esse é o retrato, né? Então, antes da gente continuar falando sobre o desenvolvimento econômico, aqui mostra um pouquinho do retrato do Brasil. Claro que ainda vou falar um pouquinho mais, mas é um sinônimo,
do que a gente consegue visualizar, consegue imaginar um pouquinho sobre o Brasil, né? A gente vai falar um pouquinho aí na terceira parte, mas é só para começar a ilustrar um pouquinho as questões, as características importantes no que diz respeito à saúde, à renda, distribuição de renda, né, aqui no Brasil, tá bom? Então, a parte 2 a gente vai falar sobre o IDH, depois a gente fala mais um pouquinho, e a parte 3 nós vamos falar um pouquinho mais sobre o desenvolvimento econômico no Brasil propriamente dito. Então, por enquanto é isso, gente. Até!